Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, ou como diz o termo em grego bíblico, Heirene Tukiri. Nós vamos hoje examinar a palavra de Deus, porque ela é o norte da igreja. Nós vamos começar uma série de vídeos sobre o livro de Apocalipse. É uma necessidade muito grande de nós interpretarmos esse livro aí de forma correta, de forma exegética, trazendo o pano de fundo histórico, porque é uma mensagem codificada, uma mensagem complexa, e nós precisamos se entender sobre isso, porque isso traz um despertamento para a noiva e também um esclarecimento e uma palavra de salvação para os ímpios. E os desigrejados também acabam sendo despertados. Então, muito importante nós entendermos sim o livro de Apocalipse. Eu queria chamar você para essa viagem comigo. Nós vamos fazer 3 vídeos sobre a introdução ao livro. Então, no primeiro nós vamos falar sobre a introdução e a literatura apocalíptica. Esse é o primeiro vídeo. Nós vamos falar sobre a literatura apocalíptica em geral. Depois nós vamos estar falando um pouco sobre João, sobre todo o bojo que acompanhou a performance, tudo que levou literalmente João a estar na ilha de Patmos, o que João fazia ali, na onde era essa ilha, literalmente, João trabalhava ou não. Nós temos alguns históricos aí, algumas afirmações históricas que vai passar muito conhecimento para a sua vida em nome de Jesus. Mas antes disso, antes de tudo, quero pedir para você, por favor, se inscreva no canal. É um canal novo, é um projeto que Deus nos deu para estar alcançando vidas e edificando a noiva e alertando também aqueles que querem se aproximar da luz ou aqueles que se aproximaram, mas estão afastados do caminho do Senhor. Então, antes de tudo, quero pedir para você, deixa aí o seu joinha, comente nesse vídeo em nome de Jesus, compartilhe, vamos bater uma meta de visualizações aí, porque assim nós vamos conseguir pregar o Evangelho de forma bastante expansiva, né? O apóstolo Paulo chama a igreja de edifício e seara. Seara, crescimento terreno; edifício, crescimento espiritual. Então, em nome de Jesus, me ajude a pregar o Evangelho. Então, eu quero desejar para você, já que vai me acompanhar nessa maratona aí, que as bênçãos do Senhor te alcancem a cada dia, mas, por favor, nos ajude nessa missão. E vamos para a palavra de Deus, e vamos também usar, algumas fontes históricas aqui que vai nos ajudar nesse tempo aí, com certeza, que nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Vamos lá, nós vamos falar sobre a literatura apocalíptica. E logo de cara eu quero apresentar para os irmãos que o livro de Apocalipse é um dos livros mais complexos. É o livro, ou um dos livros, né, para alguns, mais complexos da Bíblia Sagrada. Sim, sua forma de linguagem, suas alegorias, suas figuras chocam a muitos. É claro que nós precisamos ser um estudioso assíduo da palavra de Deus e ter ferramentas necessárias para interpretar esse livro. Mas a literatura apocalíptica, esse termo literalmente apocalíptico, ele foi gerado por Luke em 1791 a 1855, literalmente. Esse termo apocalíptico, ele foi criado por Luke em 1791 a 1855. Então, esses escritos geralmente apresentava-se como um registro surrealistas ou simbólicos da história. É necessário nós entendermos aqui qual é a diferença entre a literatura profética, os escritos proféticos e a literatura apocalíptica. Eu queria trazer alguns dados aqui para os irmãos, entender literalmente qual é a diferença de um escrito profético e de um escrito apocalíptico. É necessário nós entendermos que uma profecia nos tempos bíblicos, uma profecia
literalmente, ela era falada, ela era verbalizada, face a face. Jeremias, quando profetizava, ele estava presente. Os profetas, quando profetizavam, eles estavam presentes. Alguns foram além da conta e conseguiram profetizar para gerações futuras, como Isaías, que 200 anos antes já tinha profetizado para Ciro ali, que ele seria ungido, seria literalmente o homem que faria grandes proezas, seria o ungido que salvaria ali Israel, como diz Isaías capítulo 45, se não me falha a memória. Mas uma profecia ela era falada, ela era verbalizada. Já a literatura apocalíptica, os escritos apocalípticos, eles tinham que ser lidos. Era uma mensagem totalmente codificada. É importante nós lembrarmos disso daqui. Na profecia, a priori, né, ela é uma mensagem de arrependimento e justiça. As profecias carregavam, os escritos proféticos carregavam essa similaridade. Era uma mensagem de arrependimento e justiça. Já a literatura apocalíptica, ela apresenta algumas coisas. Primeiro, conforto, paciência, confiança em Deus, a intervenção de Deus em livrar o seu povo eleito e recompensá-lo nos fins dos tempos. Então, assim, uma diferença. O escrito profético ele não precisava ser interpretado, porque ele era falado. Já o escrito apocalíptico, ele literalmente ele tinha que ser interpretado por alguém, ele tinha que ser verbalizado. O escrito profético, ele tratava de fatos reais e às vezes usava alguns gestos simbólicos e parábolas, somente. Já a literatura apocalíptica, ela é toda codificada. A realidade dessa literatura apocalíptica, ela é escondida literalmente nas entrelinhas. É necessário nós termos ferramentas para a gente interpretar esses escritos. Os escritos proféticos, ele expressa mais a palavra de Deus do que uma visão. Então Deus, deixa eu trazer de forma clara para os irmãos, Deus passava para o profeta verbalizava ao povo. Já a literatura apocalíptica, ela é carregada pelas visões. Então, literalmente, nós vamos ver que, literalmente, você vai ver muito isso no livro de Apocalipse ou nos pseudoepigráficos apocalípticos. Você vai ver, eu vi, eu ouvi, literalmente algo que o profeta vai ter um contato fixo, um contato ali mais contundente. Não é algo que ele vai receber de Deus, não, ele vai ver como João viu. Então o Luke ele criou o termo apocalíptico, inspirado nas primeiras palavras do Apocalipse neotestamentário, no qual o Apocalipse aparece pela primeira vez como um título, um livro, como esse termo ele passava, na verdade, três convicções passavam esse termo. Primeiro, existia um movimento político-social dentro do judaísmo e que às vezes era chamado de apocalipsismo. Primeiro, era um movimento político-social chamado apocalipsismo. Segundo motivo dessa expressão apocalíptica era a produção de um centro gênero literário. É o que nós estamos baseando essa primeira introdução, como gênero literário. Terceiro, a concepção de mundo que devem estar nesse gênero. Terceiro, as concepções de mundo que advêm deste gênero. Então nós vamos entender, primeiro, era um conceito político-social. Segundo, um gênero literário. Terceiro, a concepção do mundo em si. O que o Globo fala sobre este gênero? Todo o bojo que acompanha esse gênero. É necessário nós entendermos isso daí. Então eu gostaria de dar alguns dados aqui para os irmãos, porque nós vamos ver aqui da onde começou, da onde que veio. Essas tem com certeza divergências entre os historiadores, entre os estudiosos sobre esse gênero literário. Mas
Um exemplo, Hade, ele coloca como oriunda da época sapiensal, de 400 anos antes de Cristo. Outras pessoas, como Paul Hanson ou Jonathan Schmid, já relatam que há algum período na época do profetismo entre o século XI ao século XVI. XI ao século XVI. Mas nós vemos literalmente que o maior movimento da parte dos exegetas contemporâneos colocam como um movimento tardio já, não é um movimento muito antigo, ali na época dos Macabeus de 1000 ou 160 a.C., melhor dizendo. Então nós vemos literalmente que há sim divergência entre os historiadores sobre esse movimento apocalíptico. Agora, eu poderia falar muita coisa aqui sobre esse movimento, mas eu queria me focar nos principais apocalipses judaicos para já passar alguma coisa para os irmãos. Dos principais apocalipses judaicos que foram surgindo durante a história, nós vamos ver Apocalipse etíope de Enoque. Literalmente a data, alguns sugerem que os materiais cedidos do Apocalipse etíope de Enoque é de 200 anos antes de Cristo a 50 anos antes de Cristo. Então, literalmente, ele vai escrever dentro desse período, desses anos aí, 200 a 50. O seu tema gira em torno torno histórico do mundo, que é apresentado em formas de sonhos, desde a criação até o presumível fim. Então, literalmente, a literatura etíope de Enoque, o Apocalipse etíope de Enoque, ele apresenta dos fundamentos do mundo até o seu fim. A influência deste manuscrito foi grande no meio dos sectários de Qumran. Literalmente, existiu um povo que considerou demais ali o Apocalipse etíope de Enoque. Segundo o que nós vamos ver, é considerado, ou é falado como Apocalipse islovônico de Enoque. Apocalipse islovônico de Enoque. Foi escrito possivelmente em alguma parte do século I a.C., por um judeu que vivia no Egito. Esse aqui é relatado uma ampliação de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 32, falando literalmente de Enoque, a vida de Enoque até a chegada do dilúvio. Então, primeiro nós temos aí os etíope, Apocalipse etíope de Enoque, e depois nós vamos ter também islovônico de Enoque. O terceiro gênero apocalíptico que eu queria apresentar aqui para os irmãos é o Apocalipse hebraico de Enoque. Apocalipse hebraico de Enoque. Então, literalmente, esse Apocalipse hebraico de Enoque, ele tem a sua data de composição ali aproximadamente 132 a.C. Então, só o livro de Enoque, você vai ver que ele tem aí diversas, literalmente, ramificações. Diversos textos relacionados a ele. Outro que eu queria deixar claro aqui para os irmãos aqui é os oráculos sublinos. Literalmente, nós precisamos analisar o gênero literário apocalíptico. Talvez alguém esteja me perguntando, por que eu preciso ler tudo isso? Por que eu preciso ter todo esse conhecimento? Para você entender que esse gênero literal apocalipse, esse gênero, era essa forma de escrita, já era, irmãos, já era antes de João muito conhecida, já tinha sido aplicada, já tinha sido literalmente escrita muita coisa. E é necessário nós termos o conhecimento dessa literatura em geral. Esses oráculos sublinos era uma certa anciã chamada Síbil, que profetizava de uma forma de poesia. Então, literalmente, nós temos livro de Esdras, nós temos Apocalipse siríaco de Baruque. Olha só quanto material nós temos aqui. O Testamento dos 12 Patriarcas. O Testamento dos 12 Patriarcas. Trata-se de uma obra dividida entre 12 livros, cada um procurando ser uma exortação final dada por cada um
dos 12 patriarcas. Então nós temos Rubem, Simeão, Levi, Judá e assim sucessivamente, tratando dos fins dos dias. Nós temos a Assunção de Moisés, nós temos Livro dos Jubileus, que é datado ali, é um escrito hebraico por um fariseu de 135 a 105 a.C. Martírio de Isaías fala também, Apocalipse de Pedro, Testamento de Abraão, Pastor de Hermas, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de João, uma imitação do canônico, tá? Esse Apocalipse de João aqui não é o Apocalipse da Bíblia Sagrada, não. Ele é uma imitação do canônico, tá bom? É do século V. Nós temos também Revelação de Bartolomeu. Então, existem algumas características gerais de toda essa literatura, de todo esse escrito. É necessário nós lembrarmos que nessa literatura apocalíptica, como eu já falei aqui, eu vou revelar mais uma vez aqui, eu vou falar mais uma vez aqui para os irmãos aqui, vou deixar bem frisado isso daqui. Por que eu devo ler tudo isso? Isso aqui vai agregar na minha salvação? Não. É para estudo, irmãos. É para os irmãos entenderem a abrangência literal apocalíptica. É muito importante nós entendermos toda essa introdução à literatura apocalíptica. Até porque isso vai criar uma base para nós pregarmos o livro do Apocalipse de forma mais afínqua, de forma mais concreta. Então, esses dados que eu estou passando aqui para os irmãos, com certeza vão estar ajudando os irmãos. Então, eu tenho aqui alguns dados que eu queria passar para os irmãos, algumas características gerais desses livros apocalípticos, dessa literatura apocalíptica. Primeiro, Deus é o Senhor da história. Para os autores de apocalípticos, a história forma o palco da ação divina. E é aqui que Deus realiza seus planos e seus objetivos. Toda a literatura apocalíptica passa essas características que eu vou trazer para os irmãos. A primeira característica, Deus é o Senhor da história. Segunda característica, Deus é o juiz da história. Deus é o juiz da história. Então, o dia do Senhor é uma expressão anteriormente alusiva apenas ao sábado, que agora tem um novo significado técnico na mão desses escritores. Então, literalmente, nós temos algo em comum entre esses escritores. Primeiro, literalmente, Deus é o Senhor. Segundo, Deus é o juiz da história. Terceira concordância entre a literatura apocalíptica, que Deus é o Senhor da criação. Deus é o Senhor. Como Deus é o Senhor, Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Quarta visão, ou quarta característica desses livros, dessa literatura apocalíptica, é o dualismo. A visão dualista presente nos apocalipses, pelo menos naqueles canônicos, é pertinente ao estilo, mas não deve ser confundida com qualquer tipo de dualismo gnóstico ou helênico, que isso fique bem claro aqui, tá? Aqui, sua dicotomia entre o bem e o mal não é localizada geograficamente em um mundo acima, em um mundo abaixo, como nos gnosticismos, mas temporalmente, presente, o porvir, coletivamente, fiéis a Deus e fiéis ao diabo, como nós vemos até mesmo no livro do Apocalipse de João. Você vai ver ali no capítulo 16 que teve gente que, vendo que a cólera de Deus foi derramada, pessoas blasfemavam, mesmo assim, contra o Senhor. Pessoas no capítulo 13 do livro de Apocalipse adoravam o anticristo. Então, literalmente, o anticristo é algo antagônico ao Cristo, né? Cristo recebe a autoridade do Pai e o anticristo recebe a autoridade do dragão. Cristo, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Apocalipse 13 vai dizer que ele vai ter várias cabeças ali e uma é golpeada com sinal de morte e acaba ressuscitando depois. Cristo é adorado pela igreja. Cristo é adorado pela igreja. O anticristo é adorado pelos seus seguidores que têm a marca. Então, sim, aparece essa
essa visão dualista. Então, hoje nós vemos aqui, primeiro, a introdução à literatura apocalíptica, em que ano que ela foi criada, qual é a diferença dos escritos proféticos e dos escritos apocalípticos. Nós vemos aqui também, literalmente, algo bastante pontual sobre a característica desses livros. Nós vemos aqui, lembrando que há uma similaridade muito grande entre o Apocalipse de João e outros livros. Só que nós temos que passar literalmente num exame aí, para nós vermos. Por exemplo, Apocalipse 1 em 1, se você ler Apocalipse 1 em 1, vou ler um exemplo aqui para você. Aqui um exemplo, Isaías 1, 1. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Se nós olharmos Apocalipse 1, 1, mesmo capítulo, mesmo versículo, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Então, a literatura apocalíptica, ela sim é uma literatura que ela vai se coadunando, ela vai se formando com o decorrer dos tempos. Então, apesar da igreja não reconhecer esses livros pseudepigráficos, que é apenas para conhecimento, como eu disse para os irmãos, é necessário nós analisarmos sim, porque faz parte da literatura apocalíptica. Então nós vemos onde tudo começou, nós vemos literalmente diversas visões sobre o livro de Apocalipse, as características, cartas que foram escritas no passado com essa literatura apocalíptica. Nós vemos os principais apocalipses judaicos, que é Enoque, nós vemos as 3 ramificações, vemos ali o livro de Esdras, Baruque, o Apocalipse siríaco de Baruque. Muita gente não sabia desse. O Testamento dos 12 Patriarcas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só disso, falando do Testamento dos 12 Patriarcas. Isso é para conhecimento, tá, querido? Apocalipse siríaco de Baruque, a Assunção de Moisés, Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías. Aí nós falamos de Apocalipse de Pedro, Testamento de Abraão, Pastor de Hermas, Apocalipse de João. Tem um Apocalipse de João que não é o Apocalipse canônico. Não é o Apocalipse canônico. É necessário nós lembrarmos e também falamos sobre características geral do Apocalipse. Tudo isso você pode pegar, pode rever esse vídeo várias vezes. E se você quiser que eu fale sobre um desses livros, é só você comentar aí embaixo aí que nós vamos estar gravando um vídeo exclusivamente para você, para o seu conhecimento, para que a cada dia você venha crescer na graça e também no conhecimento. É claro, nós vamos entrar no livro de Apocalipse. O próximo vídeo que eu vou fazer aqui, de 20, 30 minutos, é sobre João, falando sobre João. Hoje, o cronograma das nossas aulas vai ser assim. Hoje nós demos uma introdução à literatura apocalíptica. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o autor do Apocalipse. E depois nós vamos falar sobre as visões dos estudiosos sobre o livro de Apocalipse, o canônico. E assim nós vamos progredindo. Depois eu vou entrar no capítulo 1, capítulo 2, tudo de forma profunda para você estar aprendendo junto comigo. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Que cada dia mais a glória de Deus venha descer sobre você. Em nome de Jesus, que Deus venha te fazer feliz nessa terra. Seja abençoado e até a próxima. Deus abençoe você.